Olá! Para termos comunhão com Deus são necessárias basicamente três coisas: oração, estudo da Bíblia e testemunho. A oração é como abrir o coração a Deus como se faz a um amigo. Essa é a definição de Ellen White. O estudo bíblico não é aquele apenas para obtermos conhecimento teórico, para obtermos, sabermos curiosidades da Bíblia, não. O conhecimento que se propõe, que devemos nos propor a obter para ter comunhão com Deus, é o conhecimento devocional. Perguntar o que Deus quer de nós em cada texto, conhecer mais a Deus pela palavra. E o terceiro item que eu mencionei é o testemunho. Testemunhar, falar de Deus para os outros, é como se estivéssemos fazendo coisas com Deus, não apenas para Deus, né? E todo relacionamento envolve também isso, né? É o conhecimento na base da conversa, a oração, a Bíblia, e também da experiência. O testemunho é a experiência com Deus e quando vamos contar para as pessoas aquilo que nós experimentamos de Deus, de nossa relação com Deus. Eu quero ler um texto para você que tem que ver mais com esse terceiro elemento, o testemunho. Para pintar o cenário, deixe-me dizer o seguinte, que aqui nesse momento, Jesus havia morrido fazia pouco tempo, já havia ressuscitado também, mas seus discípulos não haviam compreendido a missão dele e nem tampouco sabiam que ele havia ressuscitado. Dois desses discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, que distava 12 quilômetros mais ou menos de Jerusalém. Estavam desanimados, desolados, seus sonhos estavam despedaçados. E a história se passa justamente lá em Mateus capítulo 24, e eu vou ler aqui alguns versos para você. Naquele mesmo dia, dois discípulos, estavam de caminho para a aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, 12 quilômetros. Iam conversando a respeito de todas as coisas que haviam acontecido. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? De que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade que também algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então Jesus disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles, os discípulos, o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e o dia já declina. Então entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa tomando pão, ele, tomando o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Eu vou parar por aqui, por hora. Depois eu vou ler para você qual foi o resultado desse encontro especial que os discípulos tiveram com o Jesus ressurreto. Mas eu quero destacar para você alguns pontos que me chamam a atenção aqui na atitude missionária de Jesus.
Veja só aqui os verbos que são utilizados para expressar as atitudes de Cristo. No verso 15, nós lemos que eles estavam caminhando ali, desanimados, os discípulos, porque não haviam compreendido que Jesus estava vivo, ressuscitado, e é dito que Jesus se aproxima deles por algum motivo, não sei se as lágrimas os impediram de conhecê-lo, se era o sol, do pôr do sol contra os olhos, se Jesus estava vestido de um modo diferente, não sabemos o motivo real, mas o fato é que eles não reconheceram Jesus. Mas aqui diz no verso 15 que Jesus simplesmente se aproxima e caminha com eles. Eu vejo aqui um Deus interessado. E note, nós temos que imitar, nós temos que ser seguidores de Cristo também naquilo que ele fazia para pregar o Evangelho. Nós temos que nos interessar pelas pessoas. E muitas vezes o interesse consiste em caminhar com elas. Ainda que por alguns momentos, estejamos em silêncio, apenas oferecendo um ombro amigo, apenas oferecendo nossa presença, nossa companhia, e Jesus fez isso, caminhava com eles. A certa altura, no verso 17, nós então lemos que Jesus quebra o silêncio e se interessa pelos problemas daqueles homens. E ele diz assim: o que é isso que vos preocupa? O que estão conversando aí pelo caminho? Por que vocês estão tristes e preocupados? A atitude do cristão, além de caminhar com as pessoas, além de se identificar com elas, consiste também em se interessar por elas. Sinceramente, o que está acontecendo com você, meu amigo? Qual o seu problema? Eu posso ajudar de alguma forma? Jesus é um Deus que caminha ao nosso lado e se interessa por nossos problemas. Como é bom saber que temos um Deus assim. Depois, no verso 19, Jesus torna a perguntar quais são as coisas que aconteceram. Ele já sabia, claro. Deus, inclusive, sabe de tudo que nos preocupa. Deus sabe de tudo que acontece em sua vida, na minha vida. Mas Ele, como um bom Pai, tem prazer em ouvir de nós aquilo de que nós precisamos, em ouvir de nós aquilo que está no nosso coração nos afligindo. Ele é um Deus realmente interessado. Depois, veja os verbos que já lemos aqui, Ir, perguntar, caminhar ao lado, estar interessado, Nós lemos também no verso 21 que os discípulos manifestaram, disseram para Jesus que seus sonhos realmente estavam despedaçados. Nós esperávamos que ele fosse aquele que iria redimir Israel, mas esse é o terceiro dia e ele está morto. Sabe, esta vida ela é especialista em nos pregar peças e despedaçar sonhos. A morte é o pior desses inimigos, que destroem sonhos, que arrasam corações. Mas há outros, a doença, a solidão, a depressão, e Deus conhece todos esses problemas. Deus sabe lidar com tudo isso, como lidou com tantas pessoas do passado, e certamente vai lidar com os seus problemas também. Diga para ele o que lhe aflige. Eles contaram para esse forasteiro, até então desconhecido: nós tínhamos um plano, nós tínhamos uma esperança, um sonho, que era de ver nosso reino libertado pelo Messias, mas ele morreu. E agora? O que fazer? Para eles era o fim da linha. Não sei se eu falo para alguém nesse momento, para você. Talvez você esteja pensando que algum problema pelo qual você esteja passando seja também algum tipo de fim da linha. Mas eu quero dizer sinceramente para você que Deus é especialista em desatar nós, aparentemente não desatáveis. Deus é especialista em fazer da nossa vida uma nova vida, dar-nos um novo começo. Aqui os sonhos estavam frustrados, mas eles mal sabiam com quem estavam conversando. E de que, na verdade, eles esperavam um reino terrestre, uma Jerusalém libertada, quando na verdade Jesus oferecia um reino celeste. Eles esperavam um Messias poderoso, guerreiro, mas não contavam com o fato de que o Messias estava ressuscitado e que era o Deus Todo-Poderoso. Deus ele nos oferece coisas muito maiores do que nós possamos imaginar, sempre. Os sonhos estavam frustrados, as esperanças despedaçadas, mas ali estava o Mestre, aquele que é capaz de juntar os cacos e recriar um vaso maravilhoso, onde antes só havia pedaços despedaçados, não é? Bem, depois nós lemos no verso 27 que Jesus ele sai agora do ato passivo de caminhar com e perguntar e começa agora a, de fato, agir na vida dos discípulos desanimados. Jesus começou por Moisés, ou seja, ele usa aqui o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e usou todos os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel,
para explicar aos discípulos o que dele mesmo constava nas Escrituras, que ele precisava de fato morrer, ressuscitar para redimir a humanidade. Cristo aqui nos dá a solução realmente para todos os problemas, a palavra de Deus. Ele não se vale de filosofias, não se vale de ideologias, não se vale de vãs ideias humanas. Ele usa a palavra de Deus como a solução. Se você enfrenta também alguma situação de desespero, se você nesse momento está passando por alguma luta espiritual, busque na palavra de Deus a resposta. Vá com o coração sincero e abra a Bíblia buscando nela a solução de Deus. Ore antes disso e peça que Deus fale ao seu coração por meio das palavras inspiradas, né? O que você tem a perder? Faça a experiência. Busque a Deus. E eu tenho certeza absoluta de que alguma coisa vai mudar na sua vida. Porque quando as pessoas leem a Bíblia de coração aberto, com suas barreiras, né, de preconceito derrubadas, e ali, sozinhas, com Deus, procuram as respostas, elas encontram respostas. Porque Deus é um Deus disposto a se revelar. É um Deus que caminha ao lado, é um Deus que pergunta quais problemas nos afligem, e é um Deus que oferece a solução. A solução é a palavra dele. Depois, o que me chama a atenção também nesse texto, no verso 29 é dito que Jesus, por algum motivo, fez como quem ia adiante, não iria entrar na casa deles, não é? Claro, Jesus nunca força a entrada, Jesus nunca arromba a porta, Jesus ele bate delicadamente na porta e pede a entrada. Se nós abrirmos, ele entra. E aqui acontece exatamente a mesma coisa, né? Mas eles o constrangeram, eles pediram para ele, fica conosco, porque já é tarde e o dia declina. E sabe o que é bonito nesse verso? Ele entrou para ficar com eles. Jesus nunca recusa um convite. Se você deseja realmente Deus em sua vida, peça que Ele fique com você. Jesus, fica mais um pouco comigo. A conversa aqui, imagino que estava tão boa, né? Eles estavam sentindo tanta paz naquele momento, apesar da decepção, que precisavam mais tempo com aquele homem, com aquele forasteiro. Eles pedem e ele atende. O Deus Criador do Universo, cuja agenda é tão cheia, nunca recusa um convite de um filho seu. O Deus Todo-Poderoso, que administra as galáxias, os planetas, as estrelas, Ele se interessa por seres humanos tão pequenos, tão finitos, como você e como eu. Se você pedir, Senhor, fica comigo, Ele vai dizer, tá bem, eu vou entrar na sua casa e vou cear com você, como diz Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a voz de Deus, Ele vai entrar na sua casa, no seu coração, na sua vida e vai ficar com você. Você tem que convidá-lo para isso. Bem, eu disse que ia interromper a leitura no ponto e eu quero retomá-la agora, porque depois de toda essa experiência com Deus, depois de ter visto o Senhor ressuscitado, caminhando com eles, perguntando sobre seus problemas, oferecendo a resposta, entrando na casa deles, demonstrando um tremendo interesse na vida deles, aqui é dito que ao ele partir o pão, com esse gesto tão peculiar de Cristo, e talvez por terem visto as cicatrizes da cruz nas mãos de Cristo, eles o reconheceram. Naquele momento Jesus desaparece. E o que acontece? Olha só, vou ler aqui no verso 32 mais uma vez, o que eles sentiram pelo caminho. Disseram, porventura não ardia em nós o coração, quando Ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Primeiro ponto, quando a palavra de Deus ela é aberta com sinceridade e encontra ouvidos atentos, ela faz arder o coração. Nesse momento em que o coração deles estava ardendo, estava ali vibrando pelas revelações que estavam recebendo, eles não sabiam que era Jesus ainda. Isso é até interessante para nós que hoje não vemos a Cristo literalmente, né? Apenas pela fé. Por quê? Porque nós podemos também ter o coração ardendo pela palavra de Deus. Se a estudamos de coração aberto, com toda a sinceridade, nós podemos também sentir o reavivamento, porque para mim esse arder do coração nada mais é do que o reavivamento. Poderemos experimentar isso em nossa vida, ainda que não vejamos literalmente a Deus, a Cristo, ainda, enquanto Ele não vem. Você quer ter seu coração ardendo também? Ouça a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, tenha contato com esse Deus maravilhoso, e eu tenho certeza que seu coração também vai arder como o desses discípulos. E depois de entenderem que haviam estado com o Cristo ressuscitado, qual seria a atitude deles? Qual seria a reação natural de se esperar de alguém que tenha tido um encontro tão especial com Deus? Simples, no verso 33, que é exatamente onde eu interrompi a leitura.
para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Note que interessante, aqui é dito que na mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. Quantos quilômetros mesmo? 12 quilômetros. Caminharam 12 quilômetros, cansados, famintos, porque eles iriam agora lanchar com Jesus, né? No momento que Jesus se revela para eles, eles abandonam até o jantar e voltam para Jerusalém, mais 12 quilômetros. Cadê o cansaço? Onde estava ali o desânimo agora? Quem encontra Deus de verdade esquece tudo isso. Tudo na vida passa a ter um sentido secundário quando nós conhecemos a Deus de fato. As coisas do alto passam a ser mais importantes para nós. O que importava agora para esses dois discípulos era testemunhar da experiência pela qual tinham passado. Levantaram-se e correram para Jerusalém para dar a boa nova da ressurreição de Cristo. Toda pessoa que tem o coração inflamado pela palavra de Deus e que conhece Jesus de fato, sente exatamente isto aqui. O que ela mais quer é contar para os outros que conhecem a Deus, e mais, que esse Deus está vivo, ressuscitado e vai voltar em breve. Você quer fazer parte dessa geração que vai anunciar, está anunciando essa maravilhosa notícia da volta de Jesus? Antes disso, você precisa permitir que Deus faça seu coração arder por Ele. Antes disso, você precisa tomar tempo para conhecer esse Deus sobre o qual você tanto fala, talvez. Antes disso, você precisa realmente gastar tempo para ter momentos devocionais significativos, oração, estudo da Bíblia, para contar para os outros o que você conhece, aquilo que é da sua experiência. Lembre-se que os verbos dessa passagem, eles são muito especiais, né? Jesus caminhava com eles. Nós temos que caminhar com as pessoas também, nos interessar sinceramente por elas. Jesus perguntava. Nós temos também que nos interessar pelas pessoas, seus problemas, suas lutas. Jesus oferecia a resposta à palavra de Deus. Nós temos que conhecer a Bíblia também, a fim de usá-la como resposta para os anseios das pessoas. Eles pediram que Jesus ficasse com eles, nós também temos que ter esse anseio no coração. Não basta termos apenas um pequeno vislumbre de Deus, temos que ter mais. Quando eu falo disso, eu lembro de Moisés. Moisés, se houve alguém neste mundo que teve comunhão íntima com Deus, foi Moisés. Se houve alguém neste planeta que conheceu a Deus de forma assim especial, foi Moisés. Mas no momento da sua vida, ele pede: Senhor, posso ver teu rosto? Alguém poderia pensar: mas Moisés, não basta você falar com Deus? Não basta você receber instruções diretas dele? Querer ver o rosto de Deus? Não seria quase uma blasfêmia para Moisés, não? Moisés queria mais de Deus. E Deus então se vê diante de um problema, se é que podemos dizer assim, se é que para Deus há problemas, né? Mas Deus então, ele se vê diante de uma situação que é a seguinte: eu quero me revelar para meu filho, mas não posso fazê-lo de modo tão direto, porque ainda não está na glória, né? Então o que Deus faz? Moisés, eu vou escondê-lo aqui nessa rocha, com a minha pequena mão. Eu vou passar diante de você e você vai me ver pelas costas. Tá bom assim? Tá, meu pai. Eu fico feliz de vê-lo pelas costas. Tá bom já. Moisés queria mais de Deus. João. Os discípulos tinham uma relação íntima com Deus, com Jesus. Andavam com Ele em todos os momentos. Mas João queria mais. Na ceia, era João quem estava ali encostadinho de Jesus. Na crucifixão, era João que estava aí aos pés da cruz. Querer mais de Deus. Fica conosco, Senhor. Nós precisamos querer mais de Deus. Não basta irmos à igreja aos sábados, aos domingos, nas quartas-feiras. Não basta apenas estudarmos a Bíblia para cumprir aí um protocolo. Nós precisamos querer mais de Deus. É isso que Deus espera de nós. Para poder se revelar mais também a nós. Para poder corresponder a esse desejo nosso. Depois, o outro verbo que encontramos aqui é entrar. Jesus entra na casa deles. Eu já disse e repito, Deus nunca recusa um convite desse tipo. Entre em meu coração, Senhor. Aí o verbo que nós encontramos, dois últimos verbos desse texto, são levantar-se e contar. No momento em que eles compreendem com quem haviam estado, eles se levantam. Eles esquecem tudo e contam para os amigos o que haviam experimentado. O meu desejo sincero é que você também passe por essa experiência, que você também tenha um encontro especial com Jesus e o imite no ato de pregar o Evangelho, se interessando pelos outros, desejando realmente a salvação dos outros e oferecendo a palavra de Deus como resposta.
Que Deus o ajude a ser uma testemunha poderosa de seu nome neste mundo que perece nas trevas. Que Deus o ajude a ter uma experiência íntima com Deus para ter o que contar para os outros. E que ao assim fazermos, possamos realmente apressar a volta de Jesus, para aí termos um encontro com Ele numa ceia maravilhosa. Lá não haverá mais frustrações, lá não haverá mais motivos pelos quais lamentarmos, lá haverá apenas alegria, festa, porque o pecado passou, a dor passou, a morte não mais existe, e estaremos na glória com Jesus, com aqueles com quem partilhamos essa experiência. Deus o ajude a ser uma testemunha poderosa de seu nome, e que ao assim fazer, falar de Cristo, você também possa estreitar sua comunhão com Ele. É o meu desejo. Amém.